Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez, nós estamos aqui a trazermos uma conversa do Islã, uma conversa muito profunda, uma conversa que vai ter uma ligação com atos da atualidade, não é? Que há muitas desordens, não só que liga entre os humanos, mas também afeta, começa a aparecer um quebra de regulamentos de Allah subhanahu wa ta'ala no que concerne das criaturas, o que diz Allah subhanahu wa ta'ala dos deveres e direitos entre os humanos. E nós estamos num mundo de turbulência, num mundo de façada, onde é normal de dia para noite ver sangue a escorrer nas nossas ruas, no nosso vizinho, no nosso bairro, no nosso país. Então, isso tudo, o Islã tem palavra a dizer. E nós não temos mais uma pessoa melhor que Maulana Shoaib, que nós convidamos para nos trazer aqui. Queremos falar sobre a corrupção na terra. Parabéns, boas-vindas, Maulana Shoaib, por esta presença. Queres nos interpretar o que está a acontecer para o mundo de hoje? Há guerras em todo lado, há desobediência de Allah em todo lado, há desconforto social em todo lado, e isso tudo o Corão chama de façada, não é? Façada, derramamento de sangue ou derramamento de imoralidade por cima da terra. O que tem a dizer para si? O que significa isso? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair pelo convite. Ir diretamente para a questão. Em primeiro lugar, nós temos que perceber, nós como muçulmanos, né, que não existe nenhuma maldade que pode acontecer na Terra, a não ser que essa maldade seja provocada pelos residentes da Terra. Nenhuma maldade vai aparecer, nenhuma calamidade vai aparecer, nenhum tipo de imoralidade vai surgir na Terra, a não ser que os próprios residentes da Terra tenham provocado esta confusão. Sim. Ok, nenhuma maldade, quer dizer, não acontece nada senão não seja resultado daquilo que dos os residentes da Terra. Sim. E o que tem sido, quais são as forças motrizes ou a causa que leva essas maldades todas feitas por seres humanos? Sim, em primeiro lugar, quando a gente falamos de imoralidade, quando falamos de corrupção, isso é algo que começa a partir de dentro de casa até fora de casa, dentro do trabalho, assim como fora do trabalho, né? Falando de algo de corrupção é algo que até criança já sabe o que é. Né? Okay, então, virou o prato do dia. Né? Você vai na escola, tem corrupção. Vai dentro de casa, tem corrupção. Vai dentro do trabalho, tem corrupção. Né? Quer dizer, em todo lado existem imoralidades a serem praticadas. Então, por exemplo, quando um pai não dá os direitos do seu filho, como é que nós podemos chamar isso? Corrupção. Né? Uma corrupção. Então, e qual é o resultado que o pai vai esperar daquele filho? Ele não vai esperar obediência, né? Tudo bem, se for por ali uns 10 anos, ou 9, 8, por ali para baixo, a criança ainda não percebe muito bem. Mas você vai ver, a partir dos 15 anos, 16 anos, 17 anos, aí a criança humilde já tem noção das coisas, né? De como as coisas funcionam. Então, quando um pai comete uma irregularidade para com seu filho, o filho nota que aqui meu pai está sendo injusto, né? Então, normalmente, o que acontece? O pai automaticamente vai perder o amor do filho. O pai vai perder esse amor. Número 2, se for de marido para com a esposa. Quando o marido comete irregularidade com a sua esposa, então esse homem ele não vai esperar amor em resultado daquilo que ele fez. Não vai estar nenhum amor, nenhum carinho que vai atrair na parte da esposa, nesse caso. E, da mesma maneira, se for da esposa para com o marido, também a mesma coisa, né? Então, nós aqui temos que perceber que quando
algo errado acontece dentro de casa, seja onde for, quando acontece algo de errado, nós temos que voltar um pouco para trás, para nós repararmos a nós mesmos e tentar perceber, para nós conseguir perceber o que está a acontecer, né? Porque normalmente o que acontece? Sempre quando acontece algo errado, nós automaticamente logo tentamos procurar culpado. É a primeira coisa que a gente faz. Procuramos quem é culpado, quem é culpado, quem é culpado. Não. Você é bem provável que aquilo que está a acontecer dentro de casa, aquele desentendimento todo, aquela situação toda que está a acontecer, é bem provável que seja através de o residente de casa. Em nenhum momento, pessoas de fora vão trazer algo dentro de casa para vocês ficarem aí todos em bagunça. Não. Começa com pessoas que estão dentro de casa, né? O desentendimento começa com pessoas que estão dentro de casa. Assim como a desorganização dentro da terra é por causa do residente da terra. Por exemplo, de um país. Sim. Estamos num mundo de muita dificuldade. Exatamente. Estamos a falar da Ucrânia, estamos a falar do Iraque, estamos a falar do Líbano, estamos a falar do Sudão, estamos a falar de mas aonde? Alguns países, Moçambique também está a enfrentar dificuldades. A enfrentar essas dificuldades. Sim, sim. A que se deve? Em primeiro lugar, é bem provável, número 1, pode ser que seja um teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala para testar o imã das pessoas atuais. Número 1. Pode ser teste. E número 2 também pode ser uma calamidade, né? Como Allah diz no Corão, "Dhahra al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas", que a corrupção, a maldade espalhou-se na terra por causa do fruto daquilo que vocês praticam. Então, o objetivo de Allah mandar isso, como eu disse, pode ser por teste ou por castigo. Então lá no Corão diz لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, para que vocês possam provar um pouco daquilo que vocês praticam, né? Sim. Quando esta calamidade entra num país, chamaremos de calamidade, o turismo que diga isso, esta pandemia, este problema, enquanto lá há muçulmanos, sim. rezam, Sim. há mesquitas, há madraças. Por que Allah subhanahu wa ta'ala manda uma calamidade desta sabendo que existem suas criaturas lá? Obedientes. Exatamente. Allah subhanahu wa ta'ala manda isto, número 1, primeira coisa, se existem lá crentes, com essa pandemia, com essa calamidade, é bem provável que os crentes acordem. É bem provável que os crentes acordem. Então, há muita possibilidade também dos crentes que lá se encontram não estar a agir em conformidade com a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, pode ser crente sim, mas se eles não cumprem com a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, em nenhum momento Allah vai ter misericórdia daquelas pessoas. Ka'b radiallahu ta'ala anhu, grande companheiro de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz: "Idha ra'aita as-suyufa qad 'ariyat", quando você ver que as espadas foram despidas, armas nesse caso, então fa'alam, saiba bi anna hukm Allah, que a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala está a ser violada. Então, quer dizer, aquele, como se chama, a calamidade, a maldade, as guerras, número 1, nós temos que perceber que é possível que seja por causa da desobediência da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. As criaturas acabam quebrando a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí as pessoas vão começar a matar uns aos outros, né? Vão começar a matar uns aos outros, sim. Isso por quê? Porque as pessoas começaram a desobedecer a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Nesse caso, os crentes serão convocados ali para fazer o quê? Qual é o papel do crente naquele momento? O papel do crente naquele momento, quando isso estiver a acontecer, Allah subhanahu wa ta'ala diz, numa outra parte do Corão, Allah diz que Allah subhanahu wa ta'ala não muda a situação de um certo povo, a não ser que antes eles mudem a si mesmo. Então, este povo deve mudar sua atitude, mudar em primeiro, para que Allah subhanahu wa ta'ala também mude também a situação deles. É exatamente nessa sim. E as possíveis soluções? Soluções para isso é muito simples. Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que gosta de ver o seu servo a voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Solução qual é? Voltar para trás, reparar, reconhecer o erro, número 1, e número 2, fazer toba, fazer istighfar, né? Afastar-se
da maldade, né? Voltar à obediência de Allah subhanahu wa ta'ala e fazer istighfar. Essa é a solução para tudo, fazer istighfar. Essa é a solução. As guerras que nós estamos a enfrentar Sim. no mundo, um dos remédios é istighfar. Fazer istighfar. Voltar à tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim. Depois, agora, quando há guerras, também crentes morrem. Sim. Não crentes morrem. Por que esses crentes morrem quando eles não são eles promotores do problema? Normalmente, quando é simples nós perceber isso, temos criança em casa. Um pai está com sua esposa, né, seus filhos. De acordo com o comportamento que o pai vai ter, as ações dele vão influenciar na família, né? As ações dele podem influenciar na família. Por exemplo, ele vai se envolver num grupo de malfeitores. Se envolve num grupo de malfeitores. E um dia, é bem provável que um dia que esse pai, normalmente ele quer sair daquele grupo. Então o grupo não está de acordo. Aquele grupo, é bem provável que eles usem os filhos como meio de fazer aquele homem permanecer naquele grupo, né? Por exemplo, Estilo chantagem. sim, uma chantagem, né? Os filhos podem morrer nesse caso. Chega aí, pega um filho dele, mas são pessoas inocentes. Mas o que afetou aqueles inocentes foi a atitude do pai. Mas não que o pai quer isso, né? Mas a atitude dele é que fez isso. Então, normalmente, o crente morre sim. Por causa de quê? Quer dizer, aquilo que eu expliquei aqui no princípio, que aquela maldade que nós vamos fazer, aquilo vai afetar a todos. Sim. Molana falou da injustiça. Sim. Que um homem deve estar a quebrar algum dever sobre a sua esposa. Sim. E isto vai ter um retroativo. Sim, exatamente. Será que falou de casa, há empresas, há organizações, Sim. há líderes Sim. que também por terem quebrado Ordem ordem de Allah. de Allah ou direitos sobre o rebanho com o qual ele dirige, Sim. então Allah pode dar resposta em uma revolução. Claramente, Allah subhanahu wa ta'ala age de acordo com o servo age para com ele. Né? Allah age dessa maneira. Por exemplo, temos aqui um patrão, né? Ele tem seus trabalhadores. Fudail foi um homem que um tabi'in, né? Um grande tabi'in. Ele, num dos ditos dele, vem que ele dizia que quando eu quebro uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, eu noto o efeito daquela desobediência que minha mulher, o comportamento dela muda, não torna-se a mesma, né? O comportamento dela muda. Primeiro, a mulher pode ser bondosa para consigo, ser carinhosa, ser obediente. Chega, ela sempre tem hábito de jejuar, tem hábito de fazer solar, né? Mas aquele pecado que você vai cometer, aquilo vai trazer efeito, né, negativo na sua esposa. Ela não vai ser mais bom para consigo, não vai ser carinhoso. Por quê? Quando a gente desobedece uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, estamos a entrar em guerra com Allah. Então, o que Allah diz no Corão? وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Ninguém conhece a tropa de Allah como Allah conhece. Allah só conhece a sua tropa. E se eu desobedeço a Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah tem várias maneiras de chegar até mim. Allah pode usar minha esposa para vir contra mim, pode usar meus filhos para vir contra mim, pode usar trabalhadores para vir contra mim. Ok. Exatamente. Então, isso, o que se deveu a isso tudo? O que fez surgir isso tudo? Foi minha desobediência. E eu comecei, né? Então, aí Allah subhanahu wa ta'ala usa quem ele quiser usar para atacar assim. Nós temos, por exemplo, no Ocidente, aliás, no Ocidente não, há alguns países islâmicos onde até os seus presidentes são muçulmanos. Sim. Tínhamos Saddam Hussein, tínhamos Muammar Gaddafi. E o povo rebelou-se contra ele. Exatamente. Será que alguma ordem eles haviam quebrado de Allah subhanahu wa ta'ala? É bem provável que seja a ordem a ser quebrada perante Allah subhanahu wa ta'ala, ou então seja texto por ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Agora, nós para sermos amados com o nosso rebanho, nossa zona, nosso bairro, nossos familiares, nossos subordinados, o
que devemos fazer? Nós devemos cumprir com o nosso papel, é simples. Cumprir com o nosso papel como encarregado, né? Então, você cumprir com seus deveres, cada um, você dar o direito de todo aquele que quer direito, você fazer chegar o direito de cada um. Porque a maioria de agora estão mais ligados a autos, não tem clima, não tem costume de auto-julgamento. Nada. Ele só quer julgar o próximo. Exatamente. Então, Aquele me aí quebrou. já cria problema. Aí já cria problema. Ele não sabe o que eu falhei. Por exemplo, nós temos aquela vez, uma das vezes, companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estavam numa batalha, não é? E depois estavam a sentir fragilizados. Exatamente. E eles reuniram-se de imediato, não culparam a parte inimiga. Exatamente. A questão foi, o que é que estamos a falhar, do Sunnat Nabi Karim alayhi salatu wasalam? Esse deve ser exemplo que nós temos que usar. Porque normalmente, se você sempre quiser pensar que eu sempre estou certo, as coisas não vão andar. Porque a falha nunca começa... nem sempre começa de baixo, né? Como chama? É normal que a falha também comece por si mesmo, né? Então, por isso é muito importante que a pessoa primeiro será que eu não fiz nada de errado? Primeiro vai escolher assim. É muito importante. É muito importante. E a solução melhor é nós temos que esforçar para mudar a atitude. Mudar nossa para atitude. Que Allah subhanahu wa ta'ala muda a nossa situação calamitosa. Exatamente. Em sim, especial para Moçambique que está... possa atrair a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Sim. Já que em Moçambique estamos em problemas também. Estamos a precisar disso. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilita, muda a si próprio, para que Allah subhanahu wa ta'ala muda a nossa situação para o melhor, da calamidade para a bonância, não é? De falta de chuva para boa chuva, de falta de amor, de ódio para um amor, e sempre estarmos ao lado daqueles que falam o bem, não estarmos ligados a atividades pecaminosas, e Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvida, vai melhorar o nosso futuro e o nosso rizq. Que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.